Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui na Rádio Infidelidade envolvendo traição e uma possível iludiane. Sabe o que eu acho mais interessante nessas histórias? É que normalmente as iludianes acham que não são iludianes. Eu vou ler a história aqui com vocês depois que vocês se inscreverem no canal e curtirem este áudio, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muito o que falar depois que eu concluir a história. Meu nome é Mel, tenho 27 anos, sou advogada e moro em Brasília. Em 2014, época de faculdade, eu com 21 anos estava em um bar com umas amigas e havia uma outra mesa com alguns homens. Eles ofereceram uma bebida e vieram se sentar na nossa mesa. Disseram que eram advogados e moravam no Nordeste e que já estavam indo para o aeroporto. Uma amiga trocou o telefone com um dos rapazes e eles foram embora. Tinha um homem com o qual eu troquei olhares, o nome dele era Marcelo, advogado, 40 anos, olhos verdes, cheiroso, cabelo grisalho, um gato aos meus olhos, mas não nos falamos nesse dia. Após alguns meses, essa colega de trabalho me chamou dizendo que esses homens estavam em Brasília e queriam nos encontrar novamente em um restaurante à beira do lago. Eu, solteira, querendo conhecer gente nova, aceitei e então fomos. Chegando lá, o Marcelo já veio direto na minha direção e começamos a conversar. Nos identificamos muito e nos divertimos também, mas de cara já vi a aliança enorme em seu dedo esquerdo. Mesmo assim, o papo continuou e passamos a noite toda conversando. Após a meia-noite, já levemente embriagada, nos beijamos e ficamos juntos aquela noite. Foi espetacular. No outro dia, fui até o hotel onde ele estava e ficamos mais uma vez. Sempre foi sensacional. Sem defeitos, muita química e muito respeito. Após ele ir embora, começamos a nos falar todos os dias. Depois de uns 2 meses, ele retornou a Brasília, mas eu não quis ficar com ele, já que ele era casado e eu não queria me envolver. Ele voltou mais umas 10 vezes e sempre me ligava, mandava mensagem, mas eu ignorava, falando que não ia ficar com um homem casado. No entanto, após muita conversa e troca de mensagens, além de ligações, ficamos próximos e decidi que queria encontrá-lo. Fui até o encontro dele e ficamos novamente. E desta vez percebi que tinha entrado numa fria, pois senti algo diferente. Não era mais só sexo. Teve conversa, sentimento, respeito, carinho e desde esse dia nunca mais deixamos de nos falar. Ele sempre foi muito discreto em relação à família, até que um dia ele decidiu que ficaria um final de semana aqui em Brasília e fomos para um resort e pude perceber o quanto eu estava apaixonada por ele. Nesse dia, nos abrimos um com o outro. Ele me contou sobre sua esposa, seus 2 filhos, um rapaz de 20 anos e uma moça de 14, seus problemas no trabalho, sobre seu casamento, enfim, aquela mesma resenha de sempre. Só que isso nos aproximou muito. Fui até o seu estado diversas vezes para encontrá-lo e sempre viajamos juntos. Até que um dia ele disse que estava apaixonado por mim e que nunca tinha sentido isso pela esposa e que queria ficar comigo, mas não sabia o que fazer. Choramos muito por causa da situação, nos declaramos, mas continuamos no mesmo rolo. Esse dia foi muito intenso. Vale destacar que ele nunca falou que estava mal com a esposa ou que eles não transavam, coisas do tipo. Ele nunca disse que o casamento dele era ruim e nunca falou mal da esposa, muito pelo contrário. Nunca usou essa desculpa para justificar a traição. Disse apenas que havia se casado muito novo, só porque a esposa engravidou na época do namoro. Após 2 anos nesse rolo, em 2016, a esposa, acredito que desconfiada, me mandou mensagem do celular dele, se passando por ele, e eu respondi e conversamos. Mas no dia da conversa percebi que tinha algo estranho e parei de responder. No outro dia, acordei com a ligação dele e quando atendi, era a esposa gritando no telefone e me xingando de tudo o que vocês possam imaginar. Eu só respondi para ela resolver com ele a vida e desliguei. Ele ficou 3 dias sem falar comigo e eu também não mandei mensagens nem liguei.
apesar de ter sofrido e chorado muito. Depois de uns dias, ele me ligou dizendo que me amava, me pediu desculpas, mas que ela, mesmo sabendo da traição, pediu para ele não sair de casa e pediu uma chance para reconquistar o casamento deles. Tudo isso pelos filhos. E ele, apesar de gostar de mim, decidiu permanecer no casamento pelos filhos, pois sentia que precisava lutar pela família. Eu fiquei muito mal, mas não tinha nem a opção de não concordar. Era aceitar e chorar. Quase entrei em depressão de tão mal que fiquei. Mas, sabendo que ele não iria se separar, comecei a sair com outras pessoas e voltei a viver minha vida, apesar de sofrer por ele todas as noites. Alguns meses depois, ele me mandou mensagem e voltamos a nos falar, mas não nos encontramos mais. No mesmo ano, em 2016, conheci o Theo, de 32 anos, solteiro e sem filhos, e após uns meses de rolo, começamos a namorar sério. Ele conhece toda a minha família, amigos, saímos juntos, viajamos, um namoro normal, apesar de discreto nas redes sociais, pois não uso muito. Mas, apesar disso, sempre conversava com o Marcelo, mas não falava do Theo. Agia como se estivesse solteira. Nunca cobrei absolutamente nada do Marcelo, mesmo estando apaixonada por ele, sabia que meu papel era de amante. Segui minha vida namorando com o Theo, mas sempre conversando com o Marcelo. Até que em janeiro de 2019, o Marcelo veio a Brasília novamente e me mandou mensagem. E eu, trouxa, fui correndo encontrá-lo. Eu amo o Marcelo, mas ficar com ele naquele dia foi estranho, pois eu sabia que ele tinha optado pela esposa. Eu estava magoada com ele. Estávamos afastados um do outro há 1 ano mais ou menos, e eu estava namorando sério com o Theo, que eu já sentia algo muito forte também. Foi um turbilhão de sentimentos. Após voltarmos a nos falar, ele disse que estava disposto a ficar comigo, pois o casamento nunca mais foi o mesmo. A esposa o rejeitava e sempre jogava na cara dele a traição, e que não conseguia viver a vida sem mim, que estava infeliz e queria ficar comigo. Só que agora eu tenho o Theo, que apesar de eu não amar igual amo o Marcelo, eu gosto muito, inclusive falamos sempre em nos casar e construir nossa família. Ficamos mais umas 2 vezes no período que estou namorando o Theo. Sim, eu traí o Theo com o Marcelo e não me orgulho disso. Resumindo, no final de 2020, o Marcelo quer se separar para ficar comigo. Inclusive, já alugou um apart-hotel com prazo de entrada agora para 2021. Para onde vai assim que se divorciar da esposa. E eu sigo namorando há 4 anos com o Theo, que faz planos o tempo todo de se casar comigo, inclusive já pediu o apartamento que ele tinha alugado para podermos reformar agora em 2021 e nos casarmos ainda no final desse ano. Eu não sei o que fazer. Eu amo o Marcelo, apesar de tudo o que fizemos de errado. Eu o amo e sou completamente apaixonada por ele, mas nunca convivemos como namorado, pois sempre nos encontramos nos momentos bons, em viagens, sem contar que terei que mudar para o Nordeste e mudar completamente minha vida e viver longe da minha família. Esse apart fica numa cidade diferente da cidade onde ele mora atualmente com a esposa. Ele já arrumou o serviço para mim na cidade, inclusive para o início agora de 2021, mas ele nem sonha que namorei todos esses anos. Ele acha que passei esses anos esperando por ele. Eu gosto do Theo, mas não o amo. Ele tem alguns defeitos que fez a gente brigar muito no ano de 2020, o que desgastou bastante o namoro. Mas é um rapaz de família, sério, trabalhador, nos damos super bem e ele já conhece toda a minha família. Sei que estou toda errada, que estou brincando com os sentimentos dos dois, mas na minha cabeça está assim. Se eu terminar com o Theo para ficar com o Marcelo, ele pode continuar me enrolando como vem fazendo desde 2014, dizendo que vai se separar e na hora H não separa, e eu me enrolo sozinha de novo. E mesmo que ele separe, não posso omitir o fato de que eu namorei todo esse tempo, pois toda a minha família e amigos sabem, além das fotos, viagens, tudo que vivi com o Theo. Terei que falar a verdade para ele e sei que depois que souber disso, ele não vai querer ficar comigo e vai continuar casado. Eu gosto do Theo. Podemos ter um futuro juntos e construir nossa família, mas eu não o amo como amo o Marcelo e como já o traí, tenho medo disso acontecer de novo. O que devo fazer? Devo me afastar dos dois? Muito obrigada.
Ai, meu Deus, é cada vez mais rolo. Sabe o que eu fico pensando aqui, gente? Assim, olhando seriamente para essa história e vendo muitas histórias que a gente recebe aqui no canal, é que parece que ela não tem uma terceira opção, apesar de que aqui no final ela pergunta: devo me afastar dos dois? Sim, minha filha, você deve se afastar dos dois. Primeiro você tem que libertar o Theo, porque você repetiu várias vezes aqui: eu não o amo. Então você não pode usar ele como um step, como aquele escape, sabe? Aquela rota de fuga. Não, você não pode fazer isso com ele. E outra coisa, constituir família com um homem que você tem certeza que não ama é passaporte para o inferno. Pelo amor de Deus, a gente só deve casar com aquela pessoa que a gente tem certeza que pelo menos tem sentimentos profundos. Tá entendendo? Segundo ponto, você não sacou a ideia aqui? Esse tal de Marcelo, ele alugou um apart-hotel para você, não para ele. Porque aí você vai para lá, começa a trabalhar lá, fica presa, vulnerável, sozinha e ele vai continuar te enrolando. Veja só, né? Eu vou me separar. Meu casamento nunca mais foi o mesmo. E tá desde 2014 nessa. E você acha que durante esse período ele também não ficou com outras pessoas? O que eu acho engraçado aqui é que ela se preocupa, que é como se ela tivesse traído o Marcelo com o Theo. Vocês perceberam aqui o medo dela de contar para ele que ela estava namorando? Minha filha, você é livre, desimpedida e faz o que quiser da sua vida. O fato desse homem ficar mentindo para aquela sonsa daquela esposa que não deveria ter perdoado jamais na vida, porque não tem justificativa para traição, vocês sabem muito bem disso. Você ficou aí esse tempo todo, o quê? Fazendo o que da vida? O que ele acha que você ficou fazendo da vida? E o que ele ficou fazendo da vida? Com certeza ele teve outros casos, sim. É aquele perfil de homem que não dá ponto sem nó. Ele não deve ter ficado sozinho nesse período, pode ter certeza disso. Agora, se preocupar com o que ele vai pensar porque você estava namorando e não contou para ele? Sei. E a questão das redes sociais, gente, vocês sacaram aqui? Ela enfatizou isso. Não, eu não exponho o meu relacionamento em redes sociais porque não uso muito. Não, é o contrário. Eu não uso muito as minhas redes sociais para não expor o meu relacionamento e o Marcelo descobrir. Vocês viram a diferença aqui? É mais ou menos por esse caminho. Eu não exponho nas redes sociais porque eu não tenho interesse de que o Marcelo descubra. Minha amiga, presta atenção. Você não tem que ser amante. Não deveria ter sido e não merece isso. Esse cara já tá com quantos anos? Quase 50 anos. Você tá com o quê? Você falou ali que era 2014, você estava super novinha. Deixa eu ver aqui a idade que ela tinha. Hoje ela tem 27 anos. Hoje ela tem 27 anos, ela se envolveu com esse cara com 21 anos, ele tinha 40. Esse homem está com 46 anos. Não que eu ache isso uma idade ruim para se relacionar, né? Que o cara seja um homem velho. Não, não é isso. Mas a questão é que você tem ainda a vida toda pela frente. Você não precisa ficar nem com um nem com o outro. Você pode ter uma terceira opção. É isso que eu penso, gente. É horrível você ir para a cama todas as noites com uma pessoa só porque você vive bem com ela. Eu passei por isso 16 anos da minha vida, ficando com uma pessoa porque eu me dava bem com essa pessoa, porque essa pessoa me tratava bem, porque nós tínhamos filhos. Gente, não é o suficiente. Uma pessoa te tratar bem e fazer planos não é o suficiente para você casar e ter filhos com ela. Agora, se você realmente riscasse esse Marcelo da sua vida, presta atenção, risca esse homem da sua vida porque você não ama esse Marcelo, você não é apaixonada por esse Marcelo. Ele simplesmente foi um homem que marcou você quando você era extremamente novinha. Foi um bom sexo, essa coisa do proibido, a esposa ligar e xingar, isso fica meio que um vício. Você tem que virar a página, você tem sim a decisão de não querer mais saber desse homem, de bloquear esse homem da sua vida, de assumir o seu relacionamento. Só assim você vai ter certeza se o Theo é homem para você. Só quando você der espaço para ele na sua vida. Não tem como você saber se você gosta do Theo de verdade ou não, porque você não se permite. Você está amarrada, agarrada ao passado, a uma ilusão.
E isso não vai acontecer. Porque se esse Marcelo fosse um homem que realmente quisesse você de verdade, acreditando que você está solteira, ele já teria se separado e chegado e falado: tá aqui o meu divórcio, me separei por você, e mesmo que você não me queira, eu vou ficar separado. Você entende que ele não quer se separar? Ele não vai ficar com você, meu amor, ele quer que você seja a outra para a vida toda. É isso que eu penso e eu gostaria muito que vocês deixassem aqui os comentários de vocês também, a opinião de vocês. A minha opinião é essa. Um beijo e até a próxima história real.